Aleluia. Vocês têm as Bíblias? Têm os telemóveis? Têm escrituras, em qualquer forma. Eu estou mais habituado a usar o iPad agora para ler a Bíblia. Há várias razões para isso, né? Há pessoas que dizem, eu gosto do papel. Também eu tenho muitas Bíblias de papel. Mas eu posso aumentar o tamanho da letra. Mas eu gosto da Bíblia assim, que é mais iluminada, é mais fácil de ler. E posso fazer sem óculos. Eu estou a resistir de ter óculos, né? Então, mais que eu posso adiar, né, esse processo, melhor. Então, vamos para 1 Coríntios 15. E vamos ler em versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Diz o seguinte: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Essa alma vivente e espírito vivificante, ok? Primeiro Adão, em que nós somos herdeiros dessa natureza humana. Nós somos do primeiro Adão, em que nós temos uma alma vivente. Mas porque nós estamos em Cristo, nós também, a nossa alma vivente não é a nossa identidade. Agora nós somos um espírito vivificante. Eu quero voltar para trás, voltar para a criação, para entender a diferença, basicamente, entre aquela parte humana e a parte espiritual. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que o homem foi feito do pó da terra. Nós temos uma certa ligação. Esse corpo, e nós damos muita atenção ao nosso corpo. O Ricardo fez um corte de cabelo muito giro, né, essa semana. Foi o vento. Eu acho que ele fica em frente daquele espelho e diz, opa, essa foi mesmo giro. Né? Nós damos muita atenção ao nosso corpo, nossa aparência, né? Cuidamos bem. Né? Nós, quando ficamos com frio, nós né? Colocamos um manto, né? Nós fazemos mais. Nós cuidamos, nós não queremos sofrer no nosso próprio corpo. Tem uma certa ligação com a terra. Foi interessante quando, no segundo dia, quando na criação, o primeiro dia, Deus separou a luz das trevas. E essa não foi uma criação, foi uma separação. Segundo dia, também Ele fez uma separação das águas de cima e as águas de baixo. E fazendo isso, surgiu ou se levantou terra. A primeira menção da terra, né? É naquele segundo dia em que estava assim sobre as águas cobriam toda a terra, e depois a segunda separou das águas. E levantou, né, a terra. E diz a terra para frutificar. E a terra, no segundo, terceiro dia, começou a dar fruto. Plantas e de todas as espécies e tudo. Então, havia uma multiplicação sobre a face da terra. Foi interessante, quando Ele criou o homem, de pó da terra, Ele disse a mesma coisa em Gênesis 1, versículo 28, diz para frutificar e multiplicar-se sobre a face da terra. Então, a mesma coisa Ele disse à terra, Ele disse ao homem, que é o fruto da terra, que vem da terra. Temos uma certa conexão. Nós temos também, como homem, uma responsabilidade para cuidar da terra.
Uma certa ligação. E mais tarde, no Novo Testamento, diz que a terra está em dores de parto, à espera da manifestação dos filhos de Deus. Tem uma certa ligação. Eu acho que a terra responde negativamente quando há incredulidade, quando há corrupção, quando há pecado que domina e reina. Quando há justiça que reina, é como o fruto, né? A terra começa a produzir o seu fruto. Eu posso dar muitos exemplos na história sobre isso. Não é? Muitos mesmo. É como em 1932 houve uma grande fome em Ucrânia e Rússia. Matou milhões e milhões de pessoas. Essa fome, é seca. Ucrânia era como a que produzia mais trigo de toda a Europa. Mas durante aquele tempo, e o tempo em que o comunismo anunciou, declarou que Deus não existe, foi proibida a perseguição da igreja em todo lado e a terra começou a não dar fruto, não colaborar. Quando as coisas mudaram e caíram aquele regime soviético e começou novamente a expansão da igreja, e igrejas começaram a crescer de uma forma incrível, não somente das igrejas tradicionais, como ortodoxos, começaram a reabrir as suas igrejas, mas também muitas outras igrejas evangélicas cresceram de uma forma incrível. A terra começou a produzir o seu fruto. Eu acho que há uma certa ligação entre o povo e a própria terra. A razão que as coisas estão em tanta confusão em muitos lados do mundo, eu às vezes me pergunto, a terra está revoltada? Não está a colaborar conosco? É a consequência do nosso afastamento de Deus, da incredulidade, da corrupção que existe, das guerras e tudo, que a própria terra está revoltada, não é? Por isso está à espera da manifestação dos filhos de Deus, de justiça, não é? Às vezes eu me pergunto, porque eu vejo que há uma certa ligação entre o homem e a própria terra. Deus criou esse corpo sem vida, estava ali, bem formado, com todas as partes e tudo, mas faltava aquele fogo de Deus, aquela sopro. E a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão, soprou, e a palavra fôlego, no hebraico como grego, significa espírito. Okay? Então, quando soprou aquele fogo, o Espírito de Deus entrou naquele corpo humano, ele tornou-se alma vivente. Incrível. A alma foi criada quando o Espírito entrou no corpo do homem. O que é alma? Qual é a diferença entre alma e espírito? A alma foi criada naquele momento, e a alma, no hebraico, significa mais a essência da vida, significa talvez o coração, às vezes é traduzido assim. No Novo Testamento, é psique, que significa a mente. Tem a ver também com emoções, porque há várias referências em que a palavra psique fala sobre os sentimentos, fala sobre a vontade, né, da pessoa, e podemos dizer é a sua própria personalidade. É aquilo que faz-nos, né, em que nós identificamos conosco mesmo. A alma é diferente que o Espírito, porque o Espírito, onde nós temos comunhão com Deus, onde nós temos intuição, discernimento, coisas que não são da nossa mente
E além da nossa mente, é aquela sensação, aquela percepção daquilo que o Espírito Santo está a dizer. Agora, a alma interpreta aquilo que recebe do Espírito e comunica ao corpo. Então, a alma é aquele mediador, ou vamos dizer, um filtro entre o espírito e o corpo. Primeiro temos um pensamento, depois temos um sentimento e depois nós fazemos uma decisão. E o corpo responde às decisões que a nossa alma, né, faz. Né? Antes do pecado, o homem, com esse Espírito de Deus e a alma vivente, ouvia, comungava com Deus, andava ouvindo a sua voz, era aquele paraíso aqui na terra, naquele jardim de Éden, era aquela ligação com Deus, a sua criação com o Criador, e ele também tinha toda a capacitação, toda a capacidade para gerir a terra, para cuidar da terra, para que a terra produza o seu fruto, e ele também produz o seu fruto. Mas depois aconteceu algo que mudou tudo. E quando o homem pecou. Agora, nesta parte da alma, é a parte da vontade, e foi dada ao homem para que o relacionamento que ele tem com o seu Deus seja de livre vontade e não forçada. Ele queria um amigo e não um robô. Ele queria uma pessoa que ele podia compartilhar, não é? Essa tarefa, né, de gerir toda a criação, andar juntos e não ser somente marioneta, né, alguma pessoa que não tem vontade própria. Em fazer isso, em dar esse aspecto de alma vivente, ele também correu o risco que o homem faz a decisão errada. Então foi feito perante o homem uma decisão. Porque a vontade de alguém só existe quando há opções de escolha. Então ele colocou duas árvores assim no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse que pode comer de todas as outras árvores, mas não desta árvore do conhecimento do bem e do mal. A escolha foi posta. O inimigo, Satanás, na sua astúcia, começou a colocar dúvidas na cabeça de Eva. E eu acho que não foi. Às vezes Eva recebe toda a culpa nisso, mas a Bíblia também diz que Adão estava lá também. Eu acho que Adão tinha tanta culpa como a mulher. Não é tinha mais. As mulheres dizem amém, amém. As mulheres não são de mão de fita, né? Eles não são os únicos culpados, não, o homem também. Ambos escolheram de comer essa fruta, ambos escolheram de desobedecer a Deus, ambos receberam aquele engano. E o pecado começou. Pecado é a nossa rebelião contra Deus. É a nossa ir para os nossos próprios caminhos, fazer o que está certo nos nossos próprios olhos, não ouvir e obedecer mais a Deus, mas faz aquilo que nós pensamos e queremos ou sentimos. A Bíblia diz que quando o Adão pecou, e nós temos essa mais em Romanos, diz que pecado entrou nos seus membros. Lembre-se que é consequência, porque cada escolha tem a sua consequência. Cada efeito, cada causa tem o seu efeito. Há uma certa reação. Não pode ter uma escolha sem uma consequência dessa escolha.
E a consequência da desobediência era a maldição, era a morte. A consequência da obediência é a bênção de Deus, é vida eterna. Temos sempre essas duas opções. Ao longo da Bíblia sempre fala sobre maldição, bênção, vida, morte. Pode escolher. A nossa vida é composta de muitas escolhas. E por isso cada um de nós temos diariamente escolhas, com consequências, não é? Quantos de vocês escolheram bem sempre? Não há ninguém aqui. Também eu. Nós sabemos as consequências, às vezes são duras. As consequências das decisões geradas. Mas quando o pecado entrou, a Bíblia diz em Romanos 6 e 7, diz que entrou nos membros. Membros são as partes do corpo do homem. E logo a terra foi amaldiçoada. Foi interessante. A ligação do homem com a sua terra. Quando o homem pecou, a terra sofreu. Começou a crescer espinhos, erros daninhos. Começou a dar complicações e dificuldades em produzir fruto. Começou a resistir aquele processo natural de dar fruto e começou a complicar as coisas. Porque o pecado que entrou no homem começou a contaminar o resto da criação. Por isso, a única esperança que a criação tem é a redenção do homem. A salvação do homem. Não é? Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? É muito calado aqui. Não, essa não é a igreja católica, não é? Oh, ok. Joyce, ajuda-me. Eu preciso dos amém. Ok. Aquilo entrou, a Bíblia diz que o momento que o homem peca, as consequências, o salário, a Bíblia usa essa palavra, salário, a consequência, o pagamento desse pecado é morte. Morte entrou nos membros do seu corpo. Pela primeira vez, né, desde a criação, o homem começou a envelhecer. O seu corpo, em vez de ser renovado continuamente, começou a ser contaminado com um processo de corrupção. A Bíblia usa essa palavra que significa aquele processo de morte. Entrou no seu próprio corpo. E os membros começaram a ter um certo poder próprio sobre o ser humano. Nós podemos ver várias referências, eu vou somente citar porque eu disse à minha esposa hoje, eu tenho muito para dar hoje, não sei se eu consigo dar tudo. Mas eu quero que nós entendamos que a nossa salvação é muito mais importante do que nós podemos imaginar. Não é somente para nós e o nosso destino, o nosso futuro, mas para toda a criação, todo o plano que Deus tem. Mas nós temos que entender aquilo que aconteceu, porque entrou no nosso próprio corpo. E o nosso corpo começou a lutar, guerrear contra o Espírito. Começou a ser o nosso próprio inimigo. E esse corpo que nós chamamos carne, essa é carne, né? Vai para um talho e compra 2 quilos de carne. É físico. É físico. Não compramos carne humana, mas carne de mesmo. Então nós começamos a ver a contaminação do pecado nos nossos membros. A Bíblia em Romanos 7 diz que é a lei do pecado e morte nos nossos membros. A nossa língua, Tiago diz, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A nossa língua. Quantos de vocês conseguem falar mal com a língua?
Vocês conseguem? Já têm feito, não é? Sabe o que é? Sabe o que é? Yeah. Não é? Quantos de vocês têm sido magoados pela língua de alguém? Epá. Não é? Dói. Não é? Porque a língua, a Bíblia diz, está contaminada, está cheia de iniquidade, está cheia de pecado. Está nos nossos membros. A Bíblia diz que os pés são ligeiros para derramar sangue. Correm para o caminho errado. Está atraído para o sentido errado. Correm para a sua própria destruição. O nosso caminho, os nossos pés. Não são nosso amigo, são o nosso inimigo. Deixa-me somente dizer uma coisa. Se nós ganhamos a vitória dentro, não há nada fora que pode nos atingir. Amém? Essa carne, a suja boca está cheia de maldição e amargura. Romanos 3:14. Olhos, se porém os teus olhos foram maus, todo o teu corpo será tenebroso. Em Mateus 6:23. As mãos da violência em Atos 12:1. Ouvidos, tendo comichão nos ouvidos, montarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência dos olhos. Ouvidos que querem somente ouvir aqueles mexericos, aquelas murmurações. Nosso corpo não é um amigo do Espírito. É a trave. Nós podemos ver um filme de 3 horas e ficar assim, acordados. Basta 5 minutos a ler a Bíblia e estamos a dormir. Amém? Estou a dizer a verdade? É? Como é? Como é possível? Não é? Nós podemos falar horas no telefone, fazer mensagens, basta somente a oração, ficamos distraídos logo. Depois de 5 minutos não aguento mais. Não é? Há contaminação dentro dos membros do nosso corpo. Aquilo que aconteceu em pecado, não somente que pecado e morte entrou no nosso corpo, mas também fez uma desligação entre a alma e o Espírito Santo. Em vez de ouvir a voz de Deus, em vez de ter um desejo para fazer a vontade de Deus, agora tudo é virado para dentro e a nossa alma só pensa em si mesmo e fala assim: eu quero, eu sinto, eu penso. A alma vivente agora também tem dificuldade em ouvir de Deus. Nós entramos em dúvidas tão facilmente. Basta alguém levantar uma dúvida, nós somos mais prestes em acreditar na dúvida do que naquilo que Deus diz. É mais fácil eu duvidar do que crer. Por causa daquela desligação. Estou a pintar, eu sei, um quadro muito negro aqui. Mas deixe-me somente dizer que a história não para por ali. Segundo o último Adão, é um espírito vivificante. E quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra em nós. A Bíblia diz que quem se junta com o Senhor, essa é em 1 Coríntios 6:17, se vocês querem tomar nota. Quem se junta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Então, o nosso espírito que morreu, ou vamos dizer, dormiu, não é? Em pecado, está a dormir, está morto, foi vivificada
Esse espírito vivificado. É uma coisa diferente entre alma vivente e espírito vivificante. Alma vivente pensa de dentro, olha de dentro. Espírito vivificante olha para fora. É motivado pelo amor de Deus e pensa nos outros, não pensa em si. A única forma, porque quando Adão foi criado, ele foi dado domínio sobre toda a criação, sobre toda a terra. O espírito, o nosso espírito tem que dominar sobre o próprio corpo. Não o contrário, não o corpo que domina sobre o espírito. Cada vez que nós fazemos uma decisão de ficar em casa, dormir, em vez de ir, nós estamos a fazer uma decisão, não é? Que vai favorecer a própria carne. Quando Deus confrontou Adão sobre a sua desobediência, ele culpou a mulher. Quando a mulher foi confrontada, ela culpou o serpente. Porque o pecado nunca quer assumir responsabilidade. Sempre é culpa de mais alguém. Quando Deus confrontou o serpente, ele não tinha mais ninguém para culpar. Então ele amaldiçoou aquela serpente, que é Satanás, e ele diz que ele vai andar acima sua barriga e ele vai comer pó. Eu não sou biólogo, mas eu sei que cobras não comem pó. Então tem que ser metáfora, tem que ser outro significado. E quando a carne foi feita de pó, eu vou reduzir que a própria comida de Satanás é a nossa carne. Quando nós damos licença e vivendo pelos impulsos, instintos e os desejos da carne, nós estamos a fortificar a própria Satanás. Por isso eu disse, se ganhamos a vitória de dentro, não há nada fora de nós que pode vencer-nos. Não é? Porque o problema não é mais alguém, temos que lidar com o problema próprio. Não mimar, não desculpar, mas, e a Bíblia usa termos bastante gráficos, temos que crucificar esses desejos da carne. Que significa a dizer não. Nas últimas 2 semanas nós dizemos não à comida. É difícil, não é? Nosso corpo gosta de comer. Gosta de coisas. A dizer não ao nosso corpo é uma luta. Orar é uma luta. Ler a Bíblia é uma luta. Mas quando nós dedicamos, eu vou subjugar, eu vou dominar sobre os impulsos, sobre os desejos dessa carne, eu vou transformar a minha mente pela palavra de Deus para não pensar negativamente, não ser pessimista, não ser incrédulo. Eu vou dominar sobre a minha mente para que essa mente tenha aquela capacidade não somente de ouvir, mas obedecer e mandar o nosso corpo obedecer à vontade de Deus. Romanos 6 também fala sobre os membros do nosso corpo têm uma certa inclinação para injustiça. São instrumentos. E a palavra instrumento que é usada no grego, no original, significa armas. Os nossos membros podem ser armas de injustiça
ou se nós inclinamos, se nós submetemos o nosso corpo a Deus, eles podem ser armas de justiça. Quem vai ganhar essa guerra? Quem vai ganhar? Ou vamos somente, mais uma vez, desculpar? Eu sou fraco. Eu sou isso. Mas eu... Não. Quando nós vamos parar com as desculpas e assumir o fato que nós somos uma criação nova e que nós temos o Espírito Santo. Quando Paulo, nesse capítulo 7, confessa as suas fraquezas, diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, é uma luta dentro de mim. Ele não termina ali. Vai para capítulo 8. Ele fala em versículo 2, de Romanos 8. Ele fala assim, portanto, em versículo 1, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e morte. Então não andamos sem esperança, desesperado. O que vou fazer? Não, ele diz que não. Há uma nova identidade que eu tenho. Não é naquilo que eu acho, não é naquilo que eu sinto, não é naquilo que eu quero, não. Essa não é a nossa identidade. A nossa identidade é que nós somos uma criação nova em Cristo Jesus. E a lei do pecado e morte que habita em mim não domina mais sobre mim. Eu faço decisões conforme a vontade de Deus. E não segundo aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto. Eu não vou mimar os desejos do meu corpo. Eu não vou facilitar acesso à minha vida dos espíritos malignos. Eu não vou dar comida a Satanás. Quantos de vocês podem concordar comigo? Eu não vou dar comida. Eu vou enfraquecer. Ele vai passar fome. Vai para a minha vida, eu passo fome. Porque eu não vou viver segundo a carne. Eu vou viver segundo o Espírito Santo. Aquilo que Deus... Porque eu gosto dessa... Porque a lei do Espírito de vida é lei. E a lei sempre tem consequências. Quando eu vivo pela vida do Espírito que habita em mim, eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho a sua natureza, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho essa justiça e a própria terra colabora comigo. Não é difícil de andar nesta vida. É fácil porque tudo colabora ao meu favor. Mas quando eu ando pela força da carne, pela lei do pecado e morte em mim, eu vou dizer, vai ser difícil de ganhar a vida. Vai ser difícil de ser feliz. Vai ser difícil andar em paz. Vai ser uma luta diária. Porque o inimigo torna-se forte. E tu ficas assim. O pastor ora para mim. Mais uma vez. Estou mal. Eu estou a falar assim porque eu quero acordar-nos. Eu quero despertar-nos. Eu quero despertar-nos. Durante o tempo de oração, Carlos ora, Senhor, dá-me uma pregação que abana-nos, que confronta-nos. Carlos, estou a fazer bem? Amém. Mas eu estou a pregar a mim mesmo também. Porque é muito fácil só de relaxar, deixa andar. E depois queixar que as coisas não andam bem. E parece que Deus está longe. Parece que Deus não responde. Eu vou dizer, há uma lei. É uma lei espiritual. É uma lei do Espírito e vida.
que vai vencer aquela lei de pecado e morte em nós. Mas eu tenho que inclinar, eu tenho que buscar a sua presença. Eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que pôr aquilo que eu quero para baixo. Quantos de vocês queriam ficar na cama hoje? Alguns de vocês são honestos, outros são mentirosos, mas pronto. Mas vocês fizeram uma boa escolha. Eu vou dizer, o inimigo não tem lugar em ti. Porque vocês decidiram de emagrecer o inimigo e engordar o teu espírito e ficar forte. Amém? Aleluia. Ok. Página 1. Página 2. Uma coisa acerca da nossa carne, mesmo sendo um inimigo, não podemos expulsá-lo. Seria bom. O que vamos fazer? Não podemos expulsar a nossa carne, porque é a nossa habitação, onde nós vivemos. Mas uma coisa interessante, Deus, sabendo isso, colocou o seu espírito dentro desse vaso de barro, pó, terra, um tesouro, que é o seu espírito. E nós brilhamos, deixando a glória de Deus brilhar de nós. Essa traz glória a Deus, porque todas as pessoas olhando para nós, sabendo as nossas fraquezas e as dificuldades e tudo, mas vendo o Espírito Santo, eles vão dizer, uau, que maravilhoso, incrível, o testemunho de uma vida transformada. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Eu quero lançar esse desafio perante vocês. Esse desafio de inclinar a ti mesmo as coisas do Espírito. Talvez somente um pequeno sim a Deus. Talvez é a primeira sim a Deus. Aleluia. Mas começa assim. Começa assim como James estava a testemunhar. Ele tinha um interesse, um desejo. Mas quando ele fez o pequeno sim a Deus, mudou completamente a sua história. Mudou o seu rumo. Agora ele está mais contente, mais alegre do que em todos os outros dias da sua vida. Talvez Deus está a falar consigo neste momento para fazer esse passo. Faz isso. Faz isso agora. Aleluia. Aleluia. Amém. A Silvia, por favor. Continuar com a pergunta. Às vezes tentamos falar de coisas tão reais, de uma forma não tão direta. E acho que aquilo que nós recebemos hoje foi uma mensagem com uma forma bem direta. Quando nós estávamos no louvor e estávamos a cantar Aleluia e a Selma estava a explicar o significado de Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que quando nós estamos fracos, somos o quê? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando eu não tenho, Ele é a minha provisão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz
que em qualquer circunstância da nossa vida, louvado seja Deus. E porquê? Porque os nossos olhos não podem estar colocados na nossa carne, na nossa vontade, no nosso pensar, no nosso sentir. Os nossos olhos têm que estar elevados acima das montanhas, de onde vem o nosso socorro. E às vezes nós andamos tão distraídos com tanta coisa. Andamos tão atribulados, tão cansados, tão fatigados, que é mais fácil deixar que a nossa carne ganhe. Mas cada vez que a nossa carne ganha, esta ilustração, o pastor Jim dá assim ilustrações às vezes bem fortes, não é? Mas que a nossa carne seja submissa. Como alguém dizia aí, que nós resistamos à tentação. E todos nós, queridos, não há ninguém que não tenha que tomar uma posição em relação a isso. Uns numa área, outros em outra área, mas todos nós somos chamados a este lugar em que dizemos: Deus, seja feita a tua vontade em mim e não a minha. Deus, capacita-me. Espírito Santo, cresce em mim e que a minha vontade diminua. Deus, que haja mais de ti, Senhor, em mim, em nós como igreja, em nós como nação, que o teu nome brilhe, que a tua voz fale bem alto. Deus ama-nos tanto que Ele sabe que o melhor que há para nós é ter 100% a sua plenitude em nós. E eu creio que nós temos que estar gratos por tudo aquilo que Ele está a fazer, mas nesta manhã, neste início de tarde, Ele está a perguntar-nos, como quando bate ao nosso coração a cada novo dia: é isto que tu queres? Porque quando nós sairmos daqui, se calhar até assim que começarmos a conversar uns com os outros, a carne começa a falar, mas o nosso espírito tem que falar mais alto. Então, se nesta manhã a tua vontade que te tirou da cama é dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor, eu não sei fazer isto sem ti, mas louvado seja o teu nome. Eu gostava que tu pudesses dar um passo, mesmo que seja no teu lugar. É um passo que Deus vai ver o teu coração e que tu possas tomar um momento e que digas: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Tu conheces-me como mais ninguém me conhece. Senhor, mas nesta manhã eu quero levantar-me, eu quero tomar esta posição de te dizer a voz alta, independentemente do que eu penso, do que eu sinto ou da minha vontade: louvado seja o teu nome. Consegues fazer isso no teu lugar, aqui à frente, onde preferires, mas consegues estabelecer esta aliança com Deus. Se queres ajoelhar, ajoelha-te. Mas tem este momento em que tu, se calhar, até estás aqui pela primeira vez e não estás a perceber, mas ganha esta ousadia de dizer: Deus, eu preciso de ti. Eu quero-te. Eu anelo-te, eu amo-te, nada sou sem ti. E se quiseres vir aqui à frente, num sinal de entrega, vem cá à frente. Mas sabendo que o que Deus vê é o teu coração. É a beleza da criação que Ele fez em ti. A
ainda nós não tínhamos sido formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos amava, Ele já chamava pelo nosso nome. Então que nesta manhã nós possamos ser nós a dizer: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu não sei viver sem Ti. Aleluia. Aleluia. É uma chamada para todos nós. Então podemos encher este espaço com o nosso passo em humildade, porque é para todos, porque a nossa carne quer gritar. E se nós, enquanto grupo de louvor, pudéssemos ir todos à frente, iríamos também, porque nós queremos silenciar o inimigo, nós queremos calar o diabo, queremos deixá-los faminto. Por isso te pedimos, tu venhas e sopres o teu Santo Espírito. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale
Amém. Não esqueça de dar um abraço com pelo menos 18 pessoas. Principalmente Cláudio. Muito bem-vindo novamente. Volta mais vezes. Aleluia. Deus vos abençoe. Uma boa semana.